Passe sua vida aqui desenvolvendo um relacionamento próximo, íntimo e estreito com Jesus. Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma religião. Ele morreu por nós para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Iniciando aqui neste fim de semana o livro de Filipenses, e acho que você vai aprender algumas coisas muito valiosas. Antes de tudo, deixe-me dizer que Jesus era um homem de muitas dores e acostumado com o sofrimento. Mas ele tinha uma alegria profunda acima de qualquer coisa que o mundo poderia oferecer. Antes de enfrentar a terrível morte na cruz do Calvário, ele falou aos discípulos e disse: estas coisas tenho dito a vocês para que a minha alegria possa permanecer em vocês e que sua alegria seja completa. Ele disse: eu estou lhes dizendo estas coisas porque eu quero que vocês tenham alegria, e não qualquer tipo de alegria, mas a minha alegria. João 10:10 é um dos meus favoritos. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês possam ter e desfrutar sua vida. Então deixe-me perguntar, e você não precisa me dar nenhuma resposta, mas apenas para te fazer pensar, quantos aqui realmente estão desfrutando sua vida? Veja que muitas pessoas estão, mas muitas pessoas não estão, porque muitas pessoas pensam que para desfrutar a vida você não pode ter nenhum problema. E muito mais do que dinheiro, tudo aquilo que você quer. E quando Jesus diz que queria que nós tivéssemos a sua alegria, é uma alegria que nós podemos ter quando nenhuma dessas coisas estão dando certo em nossas vidas. No livro de Filipenses, Paulo menciona a alegria cerca de 19 vezes. É a epístola da alegria. Não importa qual seja a nossa circunstância, é nosso privilégio como filhos de Deus estar cheios de alegria. Paulo escreveu este livro na prisão e ainda assim ele tinha alegria. Qual era o seu segredo? Bem, ele menciona a mente, as funções da nossa mente por 16 vezes em Filipenses. E então, a alegria ele menciona 19 vezes, a mente e os pensamentos ele menciona 16 vezes. Então, quantos de vocês já sabem que a sua mente, os pensamentos que você permite na sua mente, ou os pensamentos que você escolhe ter, tem muito a ver com a sua alegria? Sabia que você pode pensar em si mesmo sendo miserável? E honestamente você pode pensar em si mesmo sendo feliz? Se você ficar sentado e pensar sobre o que não tem, e o que as pessoas não fazem por você, que você acha que elas deveriam fazer, você pode ter um dia miserável a hora que quiser. Levante-se e comece a pensar nas coisas erradas e você será tão miserável quanto quiser, se sentindo mal consigo mesmo. E o diabo chegará na sua festa e vai achar tudo maravilhoso. Ou você pode dizer: não, eu não vou pensar nisso, porque eu sei que os meus pensamentos vão afetar as minhas ações e os meus pensamentos vão afetar o meu humor. Eu não vou dar ao diabo nem mais um dia na minha vida. Então eu vou pensar no que as pessoas fazem por mim, mas eu vou pensar naquilo que eu tenho, não no que eu não tenho. E uma coisa que eu sempre tenho é Jesus na minha vida. E se eu o tiver, então eu não preciso de coisa alguma para me fazer feliz. Nós precisamos realmente lembrar e sermos lembrados de que o nosso tempo aqui na Terra é tão curto, tão curto. Não vamos dar muito crédito a ele. Porque quando a sua vida acaba aqui, ela não acaba. Você vai para outro lugar e existem apenas duas escolhas, que são o céu ou o inferno. E se você leu alguma coisa sobre como o inferno será, então eu acho que é óbvio que o céu é bem melhor para a gente escolher, não é mesmo? E a única maneira de entrar nele é crendo em Jesus, crendo que
Ele é o Filho de Deus, que ele veio e pagou pelos seus pecados, ele morreu por você, e a única maneira de você ter um relacionamento real com Deus é através de Cristo. Passe sua vida aqui desenvolvendo um relacionamento próximo, íntimo e estreito com Jesus. Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma religião. Ele morreu por nós para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Eu vou falar isso de novo durante a pregação, mas uma das declarações que eu encontrei enquanto eu estudava, sabe, muito disso é sobre o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo certo, ele tinha todas as coisas religiosas de que você precisa ter para ser o tipo certo de pessoa. E eu li uma declaração que disse: Paulo teve que perder sua religião para encontrar a salvação. Alguém se identifica? Às vezes somos tão religiosos e pensamos que estamos fazendo tudo certo. Eu não aguento quando eu pergunto às pessoas se elas são salvas, elas dizem: eu vou à igreja. Você pode sentar numa igreja todos os dias, isso não te faz ser um cristão, assim como se sentar na garagem não te faz ser um carro. Então nós precisamos conhecer a Ele. E a única coisa que você tem que investir, se você quiser realmente conhecer alguém, é tempo. E você precisa de mais do que 45 minutos, 1 hora e meia, uma vez por semana? Ou algumas horas no mês, nos domingos de manhã? O diabo está trabalhando muito duro lá fora, sabe? E nós temos que nos alimentar da palavra de Deus diariamente, pessoal. Quantos de vocês querem fazer isso? Não querem apenas ter vitória? Amém. E quantos não querem apenas ir para o céu, mas querem levar pessoas com você? Certo. Então, por 19 vezes, ele falou da alegria, sabe? É muito importante que as pessoas vejam cristãos felizes. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da face da terra. Isso não significa que temos que ficar dando risadas e sermos engraçados o tempo todo, mas significa que nós devemos ser capazes de passar pelos mesmos problemas que as outras pessoas têm e ainda assim lidar com eles de maneira completamente diferente. Amém? A alegria do Senhor é a minha força. O diabo não quer suas coisas, ele quer a sua alegria. Então Paulo escreveu este livro enquanto estava na prisão. Foque nisso enquanto passamos por Filipenses. E ainda assim encontrou alegria. Qual era o seu segredo? Ele pensava nas coisas certas. Ele escolheu ter uma perspectiva positiva. Mesmo as piores circunstâncias não podem roubar a sua alegria se você não permitir. Por exemplo, quando você experimenta uma perda em sua vida, você se concentra no que você perdeu ou no que restou? Ao lidar com as pessoas, você se concentra em suas fraquezas ou em suas virtudes? Sabe, a maioria das pessoas que se divorciam porque elas focaram no que havia de errado com seu cônjuge por tanto tempo que isso é tudo que eles veem. Mas se você parar e pensar em algumas coisas que você gostou, que te levaram a querer casar com essa pessoa, vamos lá. Eu tenho uma mulher que concorda, eu não sei sobre o resto de vocês. Ao olhar para si mesmo, você se concentra em todas as suas falhas e fraquezas e no que há de errado com você? Ou você se concentra na misericórdia e no perdão de Deus e que cada dia é um novo dia e que as misericórdias dele se renovam a cada dia? A nossa alegria ou a falta dela leva uma mensagem ao mundo e a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Vamos para Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente você pensaria que não tiraria nada de um cumprimento, então nós demos os cumprimentos e na verdade nunca pensamos no que eles dizem. Mas há lições
Só neste cumprimento aqui? Primeiramente, eu quero que você repare que Paulo não se chamou por um título extravagante, sabe? Ele disse: esta carta é de Paulo e Timóteo e nossa identidade é de servos de Cristo Jesus. Ele não se chamou de reverendo ou bispo, doutor sabe? E eu não estou diminuindo isso, sabe? São títulos de honra e eu acho que isso é bom, mas eu acho interessante que Paulo não se intitulou de nenhuma dessas coisas. Veja, às vezes quando as pessoas chegam a uma posição de liderança, elas começam a pensar mais alto sobre si mesmas do que deveriam pensar. E começam a se enxergarem como superiores e já não como servos. Eu acho que qualquer um em liderança precisa falar consigo mesmo todos os dias e se lembrar de que você não é nada sem Cristo Jesus e que você só está na posição em que está porque Deus te colocou nela e que Ele pode tirá-lo daí quando Ele quiser. Nada me irrita mais do que um pregador cheio de orgulho, sabe? Amém. Então, servos do Senhor Jesus Cristo é exatamente o que nós devemos ser. Eu quero compartilhar que eu tive uma oportunidade muito boa para praticar a minha serventia na semana passada. E o Dave me deu esta oportunidade. Dave é muito bom para mim, ele se certifica de que eu siga o Senhor direitinho, sabe? Bem, o que aconteceu foi que ele machucou as costas, e é claro, isso não foi nada engraçado, mas ele ficou... Algo parece que saiu do lugar, bem aqui nesta parte, ele está bem agora, mas, sabe, ele precisava de 30 minutos para se levantar da cadeira. E quando ele finalmente se levantou, ele teve que se apoiar em mim. Eu não sou, assim, grande o bastante para se apoiar, mas eu consegui levá-lo para a poltrona e eu a reclinei, mas eu a reclinei demais, ele ficou assim de cabeça para baixo e... Uau, espere um minuto! Na verdade, isto foi uma vingança por algo que ele me fez uma vez depois que eu tinha feito uma cirurgia. Sim, ele quase me derrubou de costas no chão, sabe, gente? Mas, com gelo e tomando remédio, ele teve um alívio, mas ele ainda não conseguia fazer certas coisas, sabe? E então agora eu tinha que colocar suas roupas íntimas, as suas calças, as suas meias e os sapatos e amarrar os seus sapatos. Bem, ele gostou disso um pouco demais, sabe? E de manhã ele dizia: onde está a minha estilista? E daí então eu me tornei a criada do Dave. Ele já consegue fazer algumas coisas agora, exceto amarrar os sapatos. Então todas as manhãs ele fala: eu preciso que você amarre os meus sapatos. Bem, você se importa se eu terminar o que eu estou fazendo? Eu tenho que ir, você precisa amarrar meus sapatos. Eu disse a ele: é melhor você amarrá-los, porque da próxima vez vou amarrá-los juntos. Agora só eu e Dave para fazer uma coisa dessas. Mas quando ele estava com muita dor, foi muito engraçado, porque quando ele andava, ele fazia assim, ó. E ele mal podia se mover. Bem, eu sinto muito, mas eu tive que rir. Sabe, era tão... Eu não queria ser ruim, mas adivinha, era muito engraçado. E eu não contaria isso para todo mundo, mas vocês são família, sabe? Dave estava com tanta dor que ele disse uma palavra feia. 52 anos de casamento, eu nunca vi esse homem fazer isso. Eu chamei as crianças e disse: papai está xingando, gente. Então eu disse a ele: eu vou lavar a sua boca com sabão se você não se comportar. Então eu só quero que vocês saibam que eu não estou apenas pregando isso sobre ser um servo, sabe? Eu pratiquei esta semana e eu estou bem qualificada para trazer esta palavra para vocês.
Ok, mas agora é sério. Eu quero que você preste bastante atenção ao que eu quero dizer hoje sobre os outros. E servir aos outros e não ser autocentrado ou focado em si mesmo ou egoísta. Eu acredito de todo o coração que é impossível ser egoísta e ser feliz, sabe? E eu sei como cristã, fazendo tudo o que eu sabia fazer, eu estava fazendo o estudo bíblico, liderando na igreja, nós estávamos na igreja toda vez que a porta se abria e participávamos de tudo, mas ainda assim eu não estava feliz. Eu pensava que era isso e pensava que era aquilo. E então, ao falar com o Senhor a respeito, é incrível o que Deus vai dizer se você perguntar a Ele. Eu disse, por que eu não estou feliz? E eu ouvi dizer muito claro, você é egoísta? Você sabia que os cristãos podem ser muito egoístas, gente? E autocentrados? Todas as nossas orações podem ser centradas em torno de nós, do que queremos e precisamos? Se você não tiver cuidado, você pode até servir a Deus, supostamente, mas apenas na esperança de conseguir o que você quer. Você não foi capaz de conseguir por si, agora você está tentando fazer com que Deus te dê. Vamos lá. Você serviria a Deus se Ele nunca fizesse algo que você gostaria que fizesse? É algo para se pensar. Eu não gosto desta ideia de servir a Deus só porque nós temos necessidades e queremos vê-las supridas, sabe? Ele quer suprir nossas necessidades e é aceitável que você peça a Deus para suprir suas necessidades, mas acho que nós não precisamos fazer disto o foco central de tudo que nós fazemos. O que nós precisamos fazer é orar, pedir a Deus o que precisamos, e a segunda coisa que devemos dizer a Ele é: o que eu posso fazer por você? Quem eu posso ajudar hoje? E eu desafio você a todas as manhãs perguntar a Deus: quem eu posso ajudar hoje? Então você espera um minuto, espere, você vai ter o nome de alguém, vai vir a você. Muitas vezes para mim é só, Deus coloca um certo nome no meu coração, e eu só ligo para a pessoa e a encorajo. Apenas, ei, eu estava pensando em você, resolvi ligar, ou eu envio uma mensagem, ou eu quero que vocês saibam que o seu trabalho é excelente. Eu mandei uma mensagem para um rapaz que conhecemos na Inglaterra, porque eu estava escutando algumas coisas dele online e eu disse o quão bom eu achava que ele era e o quanto eu havia gostado. E, é claro, ele respondeu: você nunca vai saber o quanto isso significa, especialmente por ter vindo de você, porque nós amamos você muito. Você não tem ideia que você tem o poder de mudar uma vida. E eu quero te implorar nesta noite, para que você tire o foco de si mesmo e o coloque no que você pode fazer para outras pessoas. Vamos, a partir de hoje, nos ver como servos. Bem, vocês não parecem tão animados. Quantos poderiam fazer mais pelos outros se você quisesse? Certo. Bem, eu acho que é hora de pararmos de ensinar sobre as coisas e começarmos a fazer as coisas. Amém? Então Paulo se chama de servo. Mas você não pode servir a Deus e não servir as pessoas. Veja, eu acho que é isso que é uma revelação chocante. Nós achamos que estamos servindo a Deus só porque cantamos algumas músicas e colocamos algum dinheiro no saco de ofertas e ouvimos um sermão. Mas, pessoal, servir a Deus significa servir as pessoas. Tudo em Jesus é sobre pessoas. Jesus realmente ama as pessoas. Amém? Veja, Paulo sabia de algo que nós precisamos reconhecer aqui hoje, sabe? E ele sabia que ele não pertencia a si mesmo. Ele disse: eu não sou meu, eu fui comprado por um preço. Sabe, quando dizemos nós fomos redimidos, sabe o que significa? Jesus nos comprou de volta do diabo com o seu sangue. Literalmente estávamos sob o poder e engano do diabo, que estava arruinando as nossas vidas, e Jesus nos comprou com a sua morte, seu sangue derramado e a sua ressurreição. E a Bíblia diz que você não é seu, você foi comprado por um alto preço. Mas eu me pergunto, quantas pessoas realmente pensam assim? Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus.
Agora, claro, você pode tomar suas próprias decisões, você pode fazer tudo o que quiser, mas se nós realmente queremos estar com Deus e ter com Ele o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco, nós temos que parar de pensar, bem, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Sim, você pode, mas não vai gostar do resultado, sabe? E é tudo sobre render-se. E a qualquer pessoa que quer ter uma caminhada próxima com Deus, eu posso te garantir, você não vai ter tudo que você quiser. E você precisa ser feliz a si mesmo. Agora, imagine por quanto tempo você vai viver. Sabe, quando você tem 20 anos, você acha que tem todo o tempo do mundo? Você quer isso, quer aquilo, você quer algo mais, você nem sente medo dos pensamentos sobre a morte, porque, meu Deus, você tem tanto tempo para viver, tantas coisas para fazer e, sabe, quando você tiver 50 anos, e quando você tem 20, nem pensa que vai chegar aos 50. Então, de repente, sem perceber, você já tem 50 anos e fez a maioria das coisas que queria fazer, e tem a maioria das coisas que queria ter. Então, aos 60 anos, você percebe que todas as coisas que você queria quando tinha 20, 30 ou 40 anos, realmente não são tão importantes assim. Então, quando você tiver 70 ou 75 ou mais, e olha, o meu pensamento mudou tanto, gente. Eu quase não suporto mais fazer compras. Eu costumava morar dentro do shopping, sabe? Eu chegava em casa da conferência e ia logo comprar mais coisas para levar mais coisas para casa. E agora as coisas me irritam. Alguém aqui tem idade o bastante para ter experimentado isso? Além de mim, é como se eu não quisesse mais levar coisas para minha casa. Eu tenho pensado mais no céu neste último ano do que eu já pensei nos meus 74 anos. Eu quero ser feliz e quero ser serva de Cristo e quero ser uma bênção para outras pessoas todos os dias da minha vida. Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Deus vive aqui dentro. E Ele vive em você através do Espírito Santo. E os dois principais títulos do Espírito Santo são o Consolador e o Ajudador. Então, se o Espírito de Deus está vivendo em nós, como não vamos querer ajudar? E se você não quer ajudar ninguém, eu diria que algo está errado com você, terá que voltar e checar a sua salvação. Porque se Cristo está em nós, a sua natureza está em nós, vamos nos martirizar quando maltratarmos as pessoas. Nós vamos querer voltar e pedir desculpas. Nós queremos tratar bem as pessoas porque sabemos que Deus não gosta quando maltratamos o seu povo. Vou lhe contar a verdade. Há um bom número de anos atrás, eu tive um entendimento sobre isso e eu tenho um temor reverencial sobre maltratar as pessoas. Isto é algo que Deus detesta. Amém? Vocês estão tão quietos. Agora, Paulo também tinha Timóteo com ele, que era um homem muito mais jovem no Senhor, e ele estava sendo seu mentor no ministério. E então quero dizer, se você é um cristão mais maduro, você precisa dar assistência aos cristãos mais novos, que precisam de uma influência mais madura na vida deles. E não apenas você estará ajudando a eles, mas você vai estar ajudando a si mesmo. E ser mentor não significa ter alguém que vai te perguntar sobre todos os movimentos que deve fazer e agora você tem alguém em quem mandar o tempo todo. Significa que você o ensina não somente pela palavra, mas pelo exemplo de como deve viver. Paulo quase sempre começava seus cumprimentos com este termo: graça e paz sejam com vocês. E olha, eu poderia fazer uma série de 4 partes sobre isso. Porque você não pode ter paz se você não entender a graça.
E a graça é o favor imerecido de Deus, mas também é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para se realizar através de nós, que nunca poderíamos fazer por conta própria com qualquer quantidade de esforço. Noutras palavras, é basicamente, sem mim vocês não podem fazer nada. Portanto, se aprendermos a falar com Deus sobre tudo e pedir que Ele esteja envolvido em tudo e para nos fortalecer em tudo, como eu disse mais cedo, ore o tempo todo durante o dia. Deus, me ajude a colocar minhas lentes de contato. Eu pensei numa manhã, isso é bobagem, não preciso orar para as minhas lentes de contato. E eu não orei, eu não consegui colocar as lentes nos meus olhos. Eu pensei, tudo bem, Deus, eu vou continuar orando. Deus, me ajude a colocar essas lentes. Me ajude a arrumar o meu cabelo. Peça a Deus para te ajudar em tudo. Isto deve ser algo não negociável, sabe? Você precisa de ajuda em tudo que você faz. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Paulo disse, a graça e a paz estejam com você. Se você vive pela graça de Deus, então você vai ter paz em sua vida. Ele disse em Atos 17, 28, pois nele nós vivemos, movemos e temos o nosso ser. Uau! Nele. Isso é muito mais do que apenas ir à igreja. Nele nós temos a nossa vida. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Agora, do 3 a 11, vai ser o próximo grupo de escrituras que nós vamos estudar juntos. Eu vou ler e passar alguns ensinamentos. Agradeço ao meu Deus em todas as minhas lembranças de vocês, sempre em cada uma das minhas orações, por todos, fazendo minha oração com alegria, por causa da nossa parceria no Evangelho, desde o primeiro dia em que vocês o ouviram até agora. Agora, mantenha isso em mente, há uma grande lição aqui. E eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês fará com que ela seja completa até o dia de Jesus Cristo. Nós gostamos de escolher as passagens que gostamos e as usamos. Mas se você observar aqui, diz, eu agradeço a Deus por vocês o tempo todo por causa da nossa parceria no Evangelho. Paulo compartilhou a sabedoria espiritual com eles e eles apoiaram a Paulo em seu ministério para que essa palavra fosse levada a outras pessoas. E ele disse, falando do que ele havia acabado de dizer, e eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês é capaz de completá-la até a vinda de Cristo. Eu creio que, se formos mesquinhos e tudo que fizermos é pegar, pegar e pegar, nós vamos chegar a um ponto em que nós não vamos mais crescer espiritualmente. Ele diz, é justo que eu me sinta desta maneira sobre vocês, porque eu os tenho no meu coração. Porque todos vocês são coparticipantes comigo da graça e também da minha prisão, e na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus é minha testemunha, como eu anseio por todos vocês. Se você ouvir algumas das palavras de Paulo, ele amava aquelas pessoas. Ele não era apenas alguém que queria dizer aos outros o que fazer, ou o grande apóstolo que vem à cidade e todo mundo adora. Ele diz, eu vim para servi-los, eu anseio por vocês, eu tenho um sentimento no meu coração por vocês. Você precisa estar debaixo de uma liderança que se importa com você. Pessoas que realmente te amam, que oram por você, que realmente querem ver você ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Amém? E se você não tem esse tipo de liderança, eu continuaria procurando até encontrar alguém que não vá apenas me dizer o que fazer, mas que vai me amar. Amém? E a minha oração é que o amor de vocês possa abundar. Pessoal, nós falaremos sobre isso. E que vocês possam aprovar o que é excelente. Nós falaremos sobre isso. E que sejam puros e sem culpa. Até o dia de Cristo, essa é outra mensagem. Cheios dos frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. A Deus glória e louvor. Agora, Paulo era muito grato pela parceria do povo em ajudá-lo a espalhar o evangelho, sabe? Também temos parceiros e falamos com vocês mais cedo sobre isso.
Ele agradecia a Deus por eles todas as vezes que orava, assim como oramos pelos nossos parceiros de ministério. Isso impressiona até a mim, mas quando ele diz que eles se tornaram parceiros com ele da primeira vez que eles ouviram o Evangelho. E eles continuaram até o presente dia, ou seja, quando Paulo estava escrevendo. Então Paulo não tinha que tentar convencê-los a ofertar. Eles estavam tão entusiasmados com o que tinham ouvido. Sabe, talvez estejamos um pouco acostumados demais com Jesus. Talvez nós precisemos ser atualizados a respeito do que nós realmente temos. Meu Deus! Seus pecados foram completamente perdoados e também lavados. Você foi justificado, como se nunca tivesse pecado. Seu nome está escrito em um livro chamado Livro da Vida. Jesus está no céu preparando um lugar para você, para que onde Ele estiver, você possa estar também. Nós não precisamos ficar empolgados a respeito do que Deus pode fazer por nós, mas ficarmos empolgados apenas sobre Ele. Meu Deus, você não vai para o inferno. Então Paulo era muito agradecido a estas pessoas. Quero que olhemos por um minuto em 1 Coríntios capítulo 8, os primeiros 4 versos. Eu não sei exatamente o que estas pessoas tinham que falta em nós hoje em dia, mas com certeza eles não precisavam ser convencidos a ofertar. 2 Coríntios 8. Agora apenas ouça isso, apenas imagine isso. Nós queremos que vocês saibam, irmãos, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque em um severo teste de aflição, na sua abundância de alegria e extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade para conosco, porque davam de acordo com suas possibilidades, como posso testemunhar, e além delas, por iniciativa própria, nos suplicando com insistência, pelo favor de deixá-los tomar parte na assistência dos santos. Vamos lá, gente, me implore para te deixar ofertar. Eu nunca tive uma pessoa que viesse até mim dizendo, por favor, me deixe ofertar. E sabe, pessoas mesquinhas, a razão pela qual elas não conseguem chegar a um lugar onde recebem algo grande de Deus é porque seus corações são pequenos. Mas as pessoas generosas, eu amo essa palavra generosidade. Eu estou me concentrando em ser mais generosa. Agora isso não significa apenas dinheiro, mas a generosidade de todas as formas. Sempre fazer um pouco mais do que o que eu teria que fazer. Me esforçar apenas mais um pouquinho. Eu não quero parar de crescer. Veja, a parceria não é um relacionamento unilateral. Existem 2 ou mais partes que têm responsabilidade. Paulo os ajudou através da pregação e eles o ajudaram continuando a financiar a pregação do Evangelho. Agora, tenho que contar esta história porque explica esse ponto melhor do que tudo que eu já ouvi, e é uma história real e traz o meu ponto de que se você não começar a retribuir, sabe, você como novo crente não é obrigado a ofertar, mas apenas se aprofunde. E você vai chegar a um ponto onde Deus vai começar a colocar isso no seu coração. E se você não obedecer, e você continuar sem fazer por muito tempo, você vai chegar ao ponto onde você não vai conseguir receber mais nada. Uma senhora veio até mim uma vez e disse, eu estou envergonhada em te dizer isso, mas eu sinto que eu devo dizer. Eu venho às suas conferências há anos, eu amo isso, eu cresci muito, você me ensinou muito, mas ela disse, eu tenho que ser honesta e te dizer que nos últimos anos realmente não tenho aprendido nada. E ela disse, eu na verdade,
Achei que talvez você tivesse algum pecado na sua vida e estava perdendo a unção, então eu comecei a orar por você. Agora, pessoal, isso acontece o tempo todo, eu não estou aprendendo mais nada aqui, sabe? Eu acho que eu vou tentar uma nova igreja para conseguir algo. E ela disse que, quando ela estava orando por mim um dia, para eu reconhecer o meu pecado, me arrepender, para ter a minha unção de volta, para que ela desfrutasse das minhas reuniões. E Deus falou com ela: não há nada de errado com a Joyce, a razão pela qual você não está recebendo nada é porque você está tão cheia que não há mais lugar para mais nada. E até que você comece a colocar algo para fora, você não vai receber mais nada. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu acho que todos nós sabemos que a igreja, e eu não estou falando de uma igreja em particular, mas apenas a igreja, tem problemas. Nós somos a geração mais egoísta que já viveu aqui e temos mais do que qualquer outra geração que já viveu aqui. Então, na verdade, quanto mais coisas você tem, às vezes mais egoísta você fica. Nós temos tantas coisas que podemos usar para ser uma bênção para outras pessoas, sabe? Mas não, nós queremos ficar com elas, caso precisemos delas. Então, quando você precisa, você vai ter que comprar outra, porque sumiu. Vamos lá. Eu guardo as coisas para que eu possa encontrá-las quando precisar, mas acha que eu consigo encontrá-las quando preciso? Não. Você não acha realmente incrível a história que ela me contou? Então, você pode considerar que se você está indo a um lugar e você não está recebendo mais nada... Sim, vamos, eu amo risos culpados, sabe? Você não está recebendo mais nada, talvez você precise começar a falar com Deus. Bem, talvez você queira fazer uma mudança aqui, você não quer que eu vá receber, você quer que eu dê? Ei, quando foi a última vez em que você escreveu um bilhete para o seu pastor dizendo o quanto você aprecia todo o trabalho duro que ele faz? Quando foi a última vez que você deu a ele um vale para levar a família para almoçar? Ou quando foi a última vez que você deu a uma mãe solteira da sua igreja um vale e disse a ela: vá almoçar com seus filhos? Não me diga que você quer que Deus te mostre qual é o seu ministério. Eu acho que às vezes as pessoas que oram assim estão apenas procurando uma plataforma. Existem oportunidades para ministrar em todos os lugares que você vá. Tudo o que você precisa fazer é fazer. E ouça, a razão pela qual eu estou te dizendo isso é porque você vai ter muito mais alegria. Honestamente, é muito mais abençoado dar do que receber, gente. Porque nada é melhor do que a alegria. Vamos, Paulo falou sobre a alegria 19 vezes nesta epístola. Ele quer que as pessoas sejam felizes. Nos versos 7 e 8, Paulo mencionou sua afeição pelas pessoas e como ele as guardava tão perto do seu coração, sabe? E honestamente eu lhes digo, não estou tentando só dizer algo bonito, eu realmente faço isso. Neste ponto da minha vida, porque eu amo as pessoas e eu realmente quero que vocês tenham a vida que Cristo quer que vocês tenham. Porque um pecador miserável é uma coisa, mas um santo miserável é uma confusão total. Amém? Eu quero que nós vivamos somente para glorificar a Deus. A igreja poderia brilhar tão reluzentemente e levar tantas pessoas perdidas para um relacionamento com Cristo se nós tirássemos o foco de nós mesmos por tempo suficiente, sabe? Para olhar ao nosso redor e entender que em todo lugar que você vá, tem pessoas feridas. Eu estou falando de algo que você pode fazer quando sair daqui.
E então Paulo diz: eu oro para que o amor de vocês abunde cada vez mais. Tem tanta coisa nesta declaração, porque sabe o que isso diz? Eles já andavam em amor e ele estava orgulhoso deles, mas ele disse: eu quero que seu amor abunde. E ele está dizendo: eu sei que vocês estão andando em amor, mas eu quero que vocês cresçam no amor. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é sermos complacentes e satisfeitos com as nossas coisas. Bem, eu estou muito bem. Não é isso. Eu quero fazer melhor. Porque eu quero glorificar mais a Deus. Eu quero ser abundante em amor. Eu realmente quero aprender como amar as pessoas, como Jesus amou as pessoas. Algum de nós pode dizer que nós realmente sabemos como dar o amor que é incondicional? Muito do nosso amor ainda é baseado em como as pessoas nos tratam. A palavra abundar significa existir em grandes quantidades, embalar, explodir, ser cercado, ser cheio, fazer mais do que você tem que fazer. Ele queria que eles tivessem mais conhecimento e mais discernimento. Olha, eu posso pregar por horas sobre discernimento. Precisamos disso. Paulo não orou para que as pessoas tivessem tudo o que queriam, não orou para que os seus problemas desaparecessem. Ele orou pelo que elas precisavam. E sabe, muitas vezes eu acho que nem sabemos do que realmente precisamos. Ficamos indo atrás do que nós queremos, em vez de sermos inteligentes o bastante para pedir a Deus o que realmente precisamos. Se nada mais, diga a Deus: eu não sou inteligente para saber o que realmente preciso, então Deus me dê somente o que eu preciso. E se o que eu preciso não é o que você quer, por favor, não me dê isso. E ele orou para que eles aprendessem a apreciar e aprovar o que era excelente. Como as pessoas excelentes se comportam? Elas sempre fazem o que dizem que vão fazer. Elas chegam na hora certa nos seus compromissos e no seu trabalho. Elas não deixam bagunça para os outros arrumarem. Não estacionam em vagas de estacionamento para deficientes se não forem deficientes, especialmente na igreja. Elas repõem o papel higiênico quando usam o resto que está no rolo. Eles não deixam pingar no assento de um banheiro público e deixam lá para outra pessoa se assentar. Eu odeio isso. Quando usam o último lenço de papel, vão buscar outra caixa. Se recebem troco a mais ao pagar uma conta, eles devolvem. Elas colocam seu carrinho de compras no espaço marcado nos supermercados. Ok, vou fazer uma declaração. Talvez você não tenha vindo para mais nada além disso. O que nós fazemos quando ninguém está olhando é quem nós realmente somos. Veja, eu estou dizendo... eu tenho muito para dizer e não tenho tempo. Nós precisamos ter mais do temor reverencial de volta. Não um medo de que Deus nos machuque, mas um temor reverencial que diz que não importa o que eu faça ou onde eu esteja, Deus está vendo. Deus vê tudo aquilo que fazemos, todas as coisas. Então, não seja excelente só para fazer alguém perceber o quão excelente você é. Seja excelente porque você serve a um Deus excelente. Amém? E sabe, eu disse a Deus que eu quero crescer mais nisso. Eu não posso pregar algo e não orar e viver isso. E é surpreendente todas as pequenas coisas que nós fazemos. Como um trabalho pela metade, vamos para longe, sabe? E eu ouvia no meu coração: volte e faça certo. Não havia ninguém além de mim. Não preciso dobrar a toalha direito, são minhas toalhas, eu posso enrolar e enfiar na gaveta, não. Volte e faça isso direito. Vamos lá. Joyce, eu estava esperando uma palavra hoje à noite.
E então, em Filipenses 1, do 12 ao 20, Paulo fala sobre a importância de avançar no Evangelho. Ele diz que a sua prisão serviu, na verdade, somente para o avanço do Evangelho. Esse homem era tão positivo. Sabe, ele teria realmente irritado uma pessoa negativa. Veja, ele estava preso, sendo espancado várias vezes, com fome, teve que se esconder, abandonado por todos em seu primeiro julgamento. Mas sabe o que ele disse quando todos o abandonaram em seu primeiro julgamento? Deus, eu oro para que você os perdoe. Eu sei que você vai cuidar disso. Ele não se preocupou com o que as pessoas fizeram a ele. Ele orou por elas e deixou que Deus cuidasse daquilo. Com quantas coisas nos preocupamos que podemos entregar a Deus e continuar com a nossa vida sem deixar que aquilo nos faça infelizes? Vamos lá. Bem, você não me tratou direito. Você não me tratou bem. Paulo se regozijou quando estava na cadeia e ele se regozijou quando estava escondido. Sabe, mesmo quando estamos exaustos e pensando em desistir, vamos nos lembrar da alegria que teremos quando terminarmos aquilo que começamos. Eu sempre digo, há um começo e um fim, mas também há um meio. Às vezes não é muito difícil a gente começar algo novo e é sempre bom terminar, mas você precisa passar pelo meio. Então lembre-se de que com a determinação de Deus podemos fazer o que Ele quer que nós façamos.